precisa para mim ser um consultor? Precisa de graduação para mim ser um consultor em qualquer área? Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu tinha muito receio de quando eu começasse se realmente eu precisava ser graduado em alguma área para me poder atuar como consultor. E acredito que isso, para você talvez que está iniciando ou pensa em iniciar, possa estar também com essa dúvida. É preciso ter uma certificação, alguma especialização ou então graduação na sua área para você ser consultor? Não precisa. Não existe nenhuma portaria ou alguma lei que diga ou que obrigue que você seja um graduado ou um profissional técnico, um especialista que tenha algum certificado para você atuar na área de consultoria, tá? Mas existem diferenças entre áreas de atuação. Por exemplo, eu que venho da área de industrial, na área de mecatrônica, fui técnico em mecatrônica, atuei em grandes indústrias multinacionais e também graduado em administração. Naturalmente, para mim ser um consultor nessa área, eu preciso ter conhecimento dessa área. Se eu vou prestar uma consultoria na área de processos, padrões, procedimentos, treinamento de equipe, eu preciso ter conhecimento nessa área e estar muito bem embasado para me poder ajudar as outras empresas também a resolverem os problemas dela. Então, se eu conhecer das ferramentas de qualidade, se eu conhecer de ferramentas de processo, como PDCA, Six Sigma, Lean Manufacturing, certamente, sem dúvida, isso vai fazer toda a diferença no meu trabalho a ser executado nessa empresa. Além de gerar uma confiança para a empresa que está me contratando, para o cliente que está me contratando, e também dar mais credibilidade, eu vou poder contribuir mais com essa empresa, porque eu tenho mais conhecimento. Então, todo treinamento, toda especialização, graduação, curso técnico, qualquer curso profissional que você tenha na área que você atua, sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença para o seu cliente e no seu desenvolvimento profissional, empreendedor nessa área. Então, não é necessário, mas é fundamental para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, vai fazer toda a diferença se essa empresa estiver contratando e pesquisando no mercado, que isso acontece muito, vai lá e aparece você sem comprovação nenhuma que tem conhecimento naquela área que você atua. E aparece um outro profissional com comprovação que tem todo conhecimento, tem bagagem já ali, tem certificados e especializações, esse cliente provavelmente vai contratar essa outra pessoa. Tá? A não ser que ele não conheça, não tenha uma segunda ou terceira empresa participando desse processo de contratação, vai contratar você ao invés de contratar qualquer outra empresa aí no mercado. Mas era uma dúvida que eu tinha muito no começo. Eu tinha muito receio, muito medo se na hora que eu estivesse trabalhando precisaria ter uma graduação, um curso técnico ou não. Então, isso eu quero deixar bem claro para você, não tem essa necessidade, mas sem dúvida nenhuma vai fazer toda a diferença. Uma dúvida também que eu tinha era, eu vou ser, o que eu preciso para me ser um consultor? Eu vou ser um consultor autônomo, eu preciso abrir empresa ou não, vou emitir nota fiscal ou não, né? Então, para começar, você não precisa ter um CNPJ. Só que você vai ser limitado à prestação de serviço dependendo da empresa que você vai realizar esse serviço ou que você está oferecendo o seu trabalho. Existe uma diferença entre autônomo e ser uma empresa na área de consultoria, independente da área que você atua. A diferença de você ser autônomo para a área de consultoria é que você sendo autônomo, muitas pessoas dizem que são empreendedores, que já têm uma empresa, mas na verdade eles são autônomos para alguma empresa. O que é ser autônomo? É você prestar serviço especificamente para uma empresa ou então ser um funcionário PJ e cumprir os horários que um funcionário comum cumpriria dentro de uma empresa.
Ah, mas se eu cumprir horário como um funcionário CLT, eu tenho os direitos de um funcionário CLT. Realmente, você vai ter. Mas muitas empresas acabam contratando um profissional PJ sem ter que cumprir horários específicos ou metas específicas. Mas se você for olhar no detalhe, você acaba sendo um profissional terceiro dentro dessa empresa. E aí você tem que colocar na balança. Até que ponto isso vale a pena? Né? Porque um funcionário PJ, certamente ele vai receber mais. Você vai ganhar mais. Tem que receber, porque você não vai ter benefícios dessa empresa. A não ser que a empresa te pague algum outro benefício. Mas provavelmente, na maioria dos casos, você não vai receber benefício, como um funcionário CLT. Então, se você encerrar seu vínculo de trabalho com essa empresa, você não tem recebimento nenhum. Você não tem direito a férias, você não tem seguro, você não tem vale transporte, vale alimentação, que hoje a maioria dos funcionários CLT teriam. Então existe essa diferença. E você, como empresa, falando de empresa, você vai prestar serviços pontuais, esporádicos para vários clientes. E você realmente pode ser contratado também. Mas você também pode prestar serviço especificamente para uma determinada área que aquela pessoa ou aquela empresa precise. Então existe essa diferença entre autônomo e empresa. O autônomo, na maioria das vezes, vai ter algumas regalias a mais em relação ao horário, vai receber mais, mas é preciso você calcular muito bem isso para ver até que ponto isso vale a pena, tá? Uma outra dúvida que eu tinha era em relação assim, eu preciso de muito investimento para mim ser um consultor, para mim abrir o meu negócio, para mim ter o meu escritório, para mim ter uma empresa nessa área. Já vem aquele pensamento de sala comercial, escritório, que nem eu acabei de falar agora. A resposta é não. Independente da área, cada área tem as suas particularidades, né? Se você vai ser um consultor na área de odontologia, você vai investir em equipamentos odontológicos para você saber sobre aquilo que você está falando, para você dar treinamentos, treinar, por exemplo, outros dentistas. Você precisa ter um espaço, ter uma cadeira ali, isso tudo demanda investimento, né? Para você ser um consultor na área de padaria, você talvez já não precisaria ter uma sala. Você poderia atuar diretamente no estabelecimento do seu cliente, da empresa que você vai estar atendendo. A não ser que você estivesse treinando padeiros, que você poderia fazer isso também no ambiente de trabalho de uma empresa que está te contratando, mas se essa pessoa não tivesse ainda contratada ou trabalhando em alguma dessas empresas, você estivesse dando um treinamento preparatório para eles, você precisaria de um espaço, de equipamentos, de utensílios, você deveria se preparar para fazer isso. Mas basicamente, independente da área de atuação que você vai estar trabalhando, você vai precisar basicamente de um computador. Por que computador? Ah, mas eu vou atuar na área de consultoria de construção civil. Eu sou um pedreiro, por exemplo, e tenho 30 anos de experiência, eu quero ensinar outras pessoas que estão começando nessa área. Por que eu vou precisar de um computador? No mínimo, você vai precisar de um computador para você poder formalizar uma proposta, para você poder formalizar um contrato, para você ter um e-mail, ter acesso a e-mail. Talvez você vai formular algumas propagandas, você vai precisar. O computador hoje é uma ferramenta essencial de trabalho, independente da área de atuação que você vai iniciar. Necessariamente você precisa de um computador? Não é obrigatório, porque você pode contratar outras pessoas. Ah, Maicon, eu não tenho familiaridade com e-mail, com computador, eu não quero mexer nessa área. Eu vou prestar minha consultoria lá, mas alguém vai trabalhar nessa área aí para mim, eu vou contratar uma outra pessoa para fazer isso. Ok, aí fica a seu critério. Mas caso contrário, você vai realmente precisar de um computador.
Além do computador, um celular é fundamental também, e o celular hoje, ele basicamente todas as pessoas hoje têm, né? Um celular com câmera. Por que eu vou precisar de um celular? Para registrar imagens do antes e depois dos trabalhos que você vem realizando, para comprovar para esse seu cliente, essa sua empresa, outros trabalhos que você fez. Você pode estar demonstrando imagens já de trabalhos realizados. Ah, Michael, mas eu não preciso de celular para me fazer isso, eu posso enviar pelo computador. Ok, fica a seu critério. Mas o celular é uma ferramenta muito ágil hoje, né? O próprio e-mail, você consegue abrir e monitorar a sua caixa de e-mail dentro do seu celular. Então, o celular hoje eu vejo que é a ferramenta mais básica e prática que qualquer profissional possa ter. Então, sempre costume fazer o antes e depois, independente do trabalho que você vai fazer. Você precisa começar a fazer um trabalho de 5S, por exemplo, dentro de uma empresa. Você vai fotografar o antes e o depois da melhoria que você realizou nesse processo todo que você estava fazendo, tá? E a última, o último critério ali, a última ferramenta, digamos assim, é um caderno e caneta. Isso é fundamental também para qualquer profissional, em qualquer área que você vá, no mínimo um caderno e uma caneta, para você estar com ele em suas mãos em qualquer lugar que você vá. Dentro do ambiente de trabalho da empresa em que você vai estar, esteja com papel e uma caneta, anotando todas as informações que você precisar. Tá? Vão surgir dúvidas e você vai anotando. Na maioria das vezes as pessoas falam, né? Eu pelo menos, não consigo ficar guardando muitas informações na minha cabeça se eu não estiver anotando.